foi um jogo realmente de muitas emoções, né? Porque, cara, eu já tinha aceitado, já que já tinha ido cavalo o título. Aí vem um gol do jogador, para mim, que foi o pior em campo, que é o Arrascaeta, por inúmeros fatores. Eu acho que dava para perceber que ele estava mancando, mesmo da arquibancada, dava para perceber que em alguns momentos ele estava mancando, ele não conseguia correr, ele não conseguia chegar na bola inteiro. Ele sempre disputava e perdia, ou ele nem disputava. E assim, cara, eu até recentemente fiz uma live com o Bigode falando que eu ia cobrar o Vitor Pereira e tal, a partir desse jogo de hoje. Independente de vitória ou derrota, eu ia começar a cobrar a partir de hoje. Mas, particularmente, eu vou ter que meio que ir contra o meu próprio discurso por alguns motivos. E os motivos são os seguintes. Não é que, Cleito fora VP. Eu estou muito mais tendencioso realmente a hoje ele não continuar no cargo, porque eu acho que estar na posição dele, o Felipe até falou recentemente que é um dos trabalhos mais difíceis, e eu até meio que concordei discordando. Mas, de certa forma, eu acho que é um dos trabalhos mais fáceis, cara. É um dos trabalhos mais fáceis. Por que eu estou dizendo isso? Cara, é muito fácil você sempre fazer a mesma coisa quando você vai fazer substituições. Hoje era óbvio que ele ia colocar o Gerson, e mais uma vez era óbvio que ele ia colocar o Cebolinha, mesmo sem o Cebolinha merecer tantas oportunidades. E digo mais, o Cebolinha até não jogou mal. O Cebolinha entrou bem, conseguiu bons lances, conseguiu jogar no 1 contra 1 muito bem, não à toa deu a assistência do gol. Realmente, ele assim, hoje ele parece que ele meio que estreou em 2023. Mas, cara, tem algumas coisas que, para mim, fogem um pouco do padrão, que é o seguinte: às vezes o técnico, ele também tem que ter um pouco de feeling, sabe? De saber o momento exato de fazer determinadas ações. E é também uma frase que o Bigode usou na live que a gente fez, que ele está lá porque ele foi contratado para tomar decisões difíceis, decisões que realmente são complicadas. Estar no Flamengo é complicado. Mas assim, vamos ser bem sinceros. O melhor momento do Flamengo no segundo tempo, eu não sei se vocês falaram isso na live. Vocês sabem quantos chutes a gol o Flamengo acertou no gol no segundo tempo? Cara, se bobear, 2. Foi só o gol. O goleiro do adversário não fez uma defesa. E eu vou ser muito sincero com vocês. É isso que eu ia falar. Porra, o cara deixou de ir porque o planejamento era ele não viajar para Brasília para ele ficar treinando. Porque os treinos estão foda, caralho, porra, é treino no sol, os caras estão até moreno, porra. Cara, 5 sessões de treino não vai adiantar, irmão. Pô, Marcão, com todo respeito, 5 sessões de treino para mais, eu tenho certeza que foram mais de 40 cruzamentos na área. 59 cruzamentos. 50, desculpa. 5 sessões de treino para você cruzar 59 bolas na área. A culpa não é do treino. A culpa é da forma que você está treinando. A culpa é do Vitor Pereira. A verdade é o seguinte, o time é pouco criativo. Eu falei isso na live. Nosso time hoje, ele conseguiu recompor melhor defensivamente. É um jogo que a gente não sofre. Até porque o Del Valle também... Essa é a minha maior frustração, porque o Del Valle é muito ruim. Só que ofensivamente, no primeiro tempo a gente cria, mas você pode ver, as bolas que a gente criou é um chute do Varela que o goleiro pega com o pé, que é uma jogada de lateral, e são 2 cruzamentos, um para o Thiago Maia e um para o Ayrton Lucas. São 2 cruzamentos certos. O Flamengo hoje viveu de cruzamento. Aí que tá. Eu não sei se isso está acontecendo porque os nossos 2 meias estão muito mal. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro estão mal fisicamente. Eu achei o Everton Ribeiro bem no primeiro tempo. No segundo, pesou. No primeiro tempo também achei ele bem. Achei que ele foi o melhor do primeiro tempo, inclusive. Não acho, não. Acho que teve... Eu achei o Ayrton... Para mim, os melhores do jogo inteiro foram o Ayrton Lucas e o Varela. Para mim, os dois jogaram muita bola hoje. Defensivamente... Eu não gostei dele na segunda linha. Aliás, aconteceu o que a gente falou no pré-jogo, né, Rodrigo?
Thiago Maia do lado esquerdo. Eu citei lá no eu também não gostei disso. Eu acho que até dá ele pouco fazendo a lateral com o Ayrton Lucas, eu acho que ele bloqueia a subida, o que o Ayrton Lucas tem de melhor, que é passar. Ele já tá lá na frente. Então não é surpresa. Acho que quando sai o Thiago Maia e o Ayrton Lucas vira lateral, acho que melhora o jogo do Ayrton Lucas. Né? Mas assim, a gente não cria, cara. A gente não tem jogada por dentro. Pode ser muito pela retranca do Del Valle, acredito que seja. O zagueiro 14 deles era muito bom. O Flamengo precisa acertar o meio-campo. E aí, a minha dúvida é, por que o Flamengo não tá criando, sendo que o quarteto tá lá? O quarteto tá lá, irmão. E outra, o quarteto hoje é abastecido por 2 laterais que subiram muito. O Varela subiu bastante e o Ayrton Lucas sempre sobe. O que tá faltando pro quarteto criar? Eu só vejo uma diferença, que é o momento dos jogadores. Os jogadores estão muito mal, tecnicamente, fisicamente. E o que eu acho, com relação à tática de ataque, os jogadores ainda não sabem as movimentações, os gatilhos. Então hoje, por exemplo, final do jogo, tinha Gabigol saindo da área, Matheus Gonçalves por ali, o Mateuzinho passando, muito jogador embolado do mesmo lado. Né? Tanto é que o gol sai quando o Gabigol pega uma bola e consegue inverter essa bola e pegar o Cebolinha do outro lado. Acho que ainda tem muita desorganização e movimentação. Isso atacando. Defendendo, eu acho que melhorou um pouco. Levando em consideração que essa melhora também se dá por um time que não quis atacar o Flamengo tanto assim. É um time que ficou lá atrás, tentou sair em contra-ataque. A gente foi muito bem hoje na retomada das bolas dos contra-ataques. Saiu um lançamento, tinha o Fabrício Bruno, tinha o Varela, tinha sempre alguém cobrindo ali e tirando a bola. Mas é isso. Eu acho que o time está pouco criativo. Isso é culpa do Vitor Pereira, sim. Só que eu boto uma grande parcela nos jogadores. Porque o quarteto está aí. É o mesmo quarteto. É onde eu quero chegar, Marcão. É onde eu quero chegar. O melhor momento do Flamengo no segundo tempo, sendo muito sincero, foi a entrada do Matheus Gonçalves. Eu acho que ele entrou tarde. Por que eu estava falando anteriormente sobre feeling. O treinador precisa ter feeling do jogo. O treinador precisa sentir também o que vai agradar, não o torcedor, mas o que pode fazer jogar a seu favor. Hoje, o Matheus Gonçalves entrar com pouquíssimo tempo mais uma vez, o Matheus Gonçalves em 15 minutos de jogo conseguiu ser melhor do que o Arrascaeta, conseguiu ser melhor do que o Pedro. E o Pedro, eu nem atribuo tanto a questão técnica. Eu acho que o Pedro está meio que sacrificado nesse esquema. Ele só... Cara, ele está vivendo... Hoje, se você olha o Del Valle, ele joga com 3 zagueiros. Toda bola que vai no Pedro não é uma bola que ele pega para dominar, para prender, para segurar. É sempre um rifadão para ele vir e tentar dominar. E o adversário... Então, mas ele é o jogador... Peraí, não é esquema. Não tem a ver com esquema. Eu também acho que os 2 caras que municiam ele estão mal. É isso. E o Gabigol só tem uma jogada. Só que assim, galera, olha só. O Marcão acabou de falar. O quarteto tá aí. Se Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol estão bem, não precisa trazer o Vitor Pereira, velho. É justamente essas adversidades... Peraí. É justamente essas adversidades que um treinador do nível do Vitor Pereira vai tirar muito mais opções, vai tirar muito mais soluções, na verdade, do que um outro treinador. A gente já falou aqui, vários treinadores aqui do Brasil se escondem em cima de individualidade de jogador. Agora é o seguinte, vamos lá. Por que eu estou atribuindo também ao senhor Vitor Pereira? Perdemos a Supercopa com o quarteto. E o quarteto mal. Todos os jogos com o quarteto. Todos. Perdemos mal. Jogamos a Mundial com o quarteto. Mal. Jogamos agora os 2 jogos da Recopa. Mal. Você vai esperar esses jogadores se recuperarem? Vou perder o Carioca. Vai perder o início da Libertadores. Tá na hora de tomar a decisão firme. Hoje, por exemplo, o Cleitinho falou, não, mas o Cebolinha não jogou mal. O Cleitinho, o Cebolinha só começa a jogar bem depois que o Matheus Gonçalves entra. Também. O Flamengo, a substituição do Cebolinha, os 10 primeiros minutos, o Cebolinha não fez nada. Ou seja, ele queimou e mexeu errado, sim.
Mexeu errado sim, porque o Matheus Gonçalves, todo momento que ele tá, o Matheus Gonçalves consegue produzir. Ou seja, tomamos 10 minutos do moleque. Eu acho que a diferença foi de 10 a 12 minutos. Tomamos 10, 12 minutos do moleque e demos pro Cebolinha. Cebolinha só conseguiu render no final. Então, assim... Eu até acho que ele entrou bem, Bigode, assim. É óbvio que... Pega, não tô falando, gente, vamos lá. Eu acho que é natural que o time todo melhorou a partir do momento que o Matheus Gonçalves entrou, porque ele fazia tudo. É uma coisa natural, mas o Cebolinha não entrou tão mal assim, não. O Matheus Gonçalves entra aos 81. E ele já de imediato... Ele já de imediato ele consegue render. O Cebolinha entra 10 minutos antes. Até a entrada do Matheus Gonçalves, o Cebolinha não rendeu. O que eu tô falando era para ele ter entrado com o Matheus Gonçalves e depois... Mas a gente falou no pré-jogo. A primeira opção foi ser o Matheus Gonçalves. Não tudo bem. Agora o que eu tô falando para você é, a gente está muito apegado em cima. O Arrascaeta, já tô até vendo a notícia aqui agora. O Arrascaeta tá falando, eu estou mal. O Everton Ribeiro está mal. O Pedro, apesar da quantidade de gol, está mal. E eu bato na tecla. Isso aí é uma discussão minha com o Alan. O Gabigol está mal. É que o Gabigol, comparado com os outros três, o Gabigol tá melhor. Mas o Gabigol tá mal. O Gabigol hoje, ele viveu de uma jogada, que no final até deu certo. Uma jogada só. Ele recebe, corta e cruza. Aquela jogada que o Bruno Henrique fazia 5 gols a cada 10 jogos, ele tá fazendo isso toda hora. Toda hora ele só faz isso. Então é o seguinte, tem 4 jogadores numa zona de decisão que estão mal. Eu vou esperar esses 4 se recuperarem? Irmão, tem um moleque pedindo passagem. Tem um outro menino que fez gol com 16 anos. Tem o problema é que só ele pede passagem. Não, mas tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte, e se o Matheus Gonçalves não pede passagem? Você vai continuar com os 4 até ele render? Já perdemos 3 títulos. Ele ia ficar com os caras, irmão. Até os caras entrarem em forma. Então, pra mim, tá errado. Então tá muito fácil. Não tô falando que tá certo, eu tô falando que ele ia fazer. A gente tá falando qual é a solução. Qual é a solução? Cara, a solução hoje não é nem tirar o Everton Ribeiro do time. A solução hoje é deixar o Arrascaeta um mês fora. Tudo bem. Ele falou que precisa de um mês para recuperar. Eu vou te falar o que pode salvar o Vitor Pereira sem querer. Eu tava ouvindo o finalzinho da live antes de eu entrar no carro. Para mim, a solução vai ser o jogo contra o Vasco. Sabe por quê? Porque ele vai ser obrigado a mexer. Porque o Arrascaeta não vai jogar, o Pedro não vai jogar. 2 do quarteto já vão sair. Ele vai ter que colocar outros 2. Muito provavelmente vão ser Matheus Gonçalves e Cebolinha. Se esse time consegue rodar, eu acho que ele vai começar a adotar... Você acha isso? Não, agora você acha isso? Pelo tempo que os caras vão ficar fora, o Bigode. É isso que eu tô falando, galera. Por isso que eu tô batendo no Vitor Pereira. Eu não posso tirar essa conclusão que você tá tirando, Rodrigo. Não, tudo bem. O campo tá falando, mas o campo falou. O melhor jogador, o único jogador do setor, o único jogador que está pedindo passagem no setor ofensivo se chama Matheus Gonçalves. Hoje o moleque entrou faltando 10 minutos. Depois eu acho errado. Falei isso na live. Tá errado. É isso que eu tô te falando. Então, assim, a gente tá... Aí, agora você tá com... Vocês, né? Todo mundo. Tá com uma expectativa de o cara entrar no clássico contra o Vasco. Só que a gente já perdeu 3 títulos. Ele vai entrar. Porque os outros estão machucados. Ele vai entrar. Aí sabe o que acontece? Vou dar um exemplo. Aí é achismo. A gente vai levar. Matheus Gonçalves numa ponta, Cebolinha na outra, Everton Ribeiro armando e na frente, Gabigol. O time encaixa. Vocês acham com certeza que esses caras vão pegar a titularidade? No cu! Não vão! Porra, mano! O que tá acontecendo? Não vai! Ué, mas então, a tendência é que realmente eles não peguem. A tendência. Depende, cara. Depende, irmão. Depende. Não sei, Marcão. Como, Marcão? A gente já perdeu 3 títulos. Cara, isso não tem nada a ver com o cara ser titular ou não. Marcão, não tem nada a ver. Marcão, qual foi a sua análise quando a gente perde para o Palmeiras? Seja breve. Qual foi a sua análise? Qual foi os grandes defeitos do Flamengo? O meio de campo que não corria. A transição defensiva nossa era horrível. E individualmente, os jogadores? Principalmente o meio de campo. Estavam mal fisicamente. Estavam mal. Aí se mantém contra o Al Hilal. Qual foi a sua análise depois do Al Hilal? A mesma. Qual foi a sua análise do Independente Del Valle? Um pouco melhor. Principalmente o primeiro jogo. O primeiro jogo é afetado por altitude e tal, mas foi um jogo ruim também. Mas hoje, no segundo tempo, não vou mentir pra tu, não.
Tinha hora que eu olhava pra Gabriela e falava, Gabriela, olha ali, 6 jogadores parados sem Não, os fazer... caras morreram no segundo tempo, irmão. Não, com 10 minutos, o nego não tava mais andando. Tava já com andando. 15 já tava todo mundo morto. Então, Mas, aí amigo, pra cara, mim entra sabe o que vai acontecer? pra mim entra o erro fatal do Vitor Pereira até o momento. Ele não consegue Ele demora para mexer. Ele não tem assim, ele não consegue sentir o que o jogo pede. Ele Entendeu? demora muito. Por exemplo, hoje, se a primeira substituição dele, com 10 minutos, é meter o Matheus Gonçalves, a torcida vai jogar com ele. Toda bola que o moleque encostava, todo mundo aplaudia, cara. Todo mundo aplaudia. O estádio aplaudia o moleque. É questão ele podia ter feito até as duas mano. substituições juntas, cara. Porque quando ele faz a substituição... Ele podia botar então, o Gerson... Quando ele faz a do Cebolinha, quando ele faz a do Cebolinha, eu acho que ele conserta um erro que ele teve no início, que é o Thiago Maia na primeira linha e o Ayrton na segunda. Ele recua o Ayrton, coloca o Cebolinha. Mas ele, ao mesmo tempo, poderia ter colocado o Matheus Gonçalves no lugar do Everton Ribeiro. Eu falei isso aqui, ele demorou demais para mexer. Pelo que tá jogando, o Matheus Gonçalves não pode jogar 10 minutos, pô. Foi o que ele jogou hoje.